Oi gente, o meu nome é Laura e esse é o canal Laura pelo Mundo. Bom, eu tô aqui porque eu vou fazer um intercâmbio de au pair e eu vim explicar para as pessoas o que é o intercâmbio de au pair, qual é o objetivo dele, qual é o preço, porque ele vale tanto a pena em comparação com os outros intercâmbios. Então fica assistindo e fica ligadinho. Bom, basicamente o intercâmbio de au pair, ele é um intercâmbio que você vai para os Estados Unidos para você cuidar de crianças. E varia muito, você pode cuidar de uma criança, de duas, de três, de quatro, tem au pair que cuida até de 5 crianças. Mas por que ele é tão barato? Bom, a gente está indo para os Estados Unidos para a gente trabalhar, então a gente fica na casa de outras famílias que têm outras culturas e a gente obedece eles, né? E enquanto eles estão vivendo a vida deles, a gente só tá lá para dar um auxílio cuidando dos filhos deles. Então a gente recebe por isso. Então é basicamente como se fosse um trabalho. E apesar disso, a gente tem que pagar para as famílias até para elas participarem, né, do programa. E é esse o preço que a gente tem de poder conhecer outro país e de poder conhecer outra cultura. Eu fechei o meu intercâmbio aqui em Sorocaba, que é a minha cidade, e eu conheci ele, na verdade, no dia 23 de julho, que era o meu aniversário. Eu fui até a C Intercâmbios, que é a minha agência. Eu marquei um horário e a minha agente explicou todo o processo para mim. No mesmo dia eu fiz a minha prova, que era uma provinha de inglês que todo mundo precisa fazer para passar. E depois que eu fiz essa prova, no outro dia eu voltei lá para fazer a minha entrevista. Bom, a entrevista que você tem que fazer com a sua agente, né, de intercâmbio, é uma entrevista que ela vai perguntar em torno de 30 questões sobre o porquê você quer ser au pair, o que você faz aqui no Brasil, se você é formada, entre outras coisas. E é bem tranquilo. Leva em torno de 1h30 para você responder todas essas questões e é tudo oral, né? Ela vai escrevendo tudo que você vai falando, porque tudo isso vai para o seu application. Depois que você faz isso, você tem que voltar outro dia para você pagar o seu intercâmbio, para você começar realmente a dar o processo para você virar um au pair. Bom, o meu intercâmbio, que é pela CI, eu escolhi fazer também pela Au Pair Care, que é a minha agência, né, responsável por mim nos Estados Unidos. E o meu intercâmbio deu um total de 2.180,29 centavos. Em comparação aos outros intercâmbios, é muito barato, porque tem intercâmbio que é de 30 dias, a gente tem que pagar em torno de 15 mil reais. Então, o custo-benefício valeu muito para mim. Para eu fazer esse intercâmbio, eu precisava ter carteira de habilitação, passaporte e a permissão para dirigir nos Estados Unidos. E todas essas coisas você consegue fazer rapidinho. A carteira de habilitação, se você tiver com pressa, realmente, se você quiser tirar para o intercâmbio, você consegue tirar em torno de 2 a 3 meses. Ela custa mais ou menos R$1.300. Depois que você tirou essa carteira de habilitação, ou a sua permissão para dirigir, tanto faz, porque não tem problema nenhum você ir com a sua permissão para dirigir, você vai ter que ir no Detran e solicitar a sua PID, que é a sua permissão para dirigir em outro país, basicamente. A PID custa em torno de R$270. Você também precisa tirar o seu passaporte, ou no caso, renovar o seu passaporte, e o passaporte ele custa em torno de R$257. Vale a pena você tentar tirar o seu passaporte ou renovar o seu passaporte, caso você tenha ou não tenha, um bom tempinho antes, porque o passaporte ele demora um tempo para você marcar, você tem que pagar essa taxa do GRU e só depois você vai conseguir realmente ir lá na Polícia Federal fazer. Depois que você fez tudo isso, você vai começar a preencher o seu application. Junto de todas essas coisas e das questões que você teve que responder lá na sua agência, você vai ter que fazer mais um monte de coisa dentro do application, que seria como se fosse o seu currículo para que as famílias pudessem te escolher. Dentro do seu application, você vai ter que falar um pouco sobre você vai ter que falar as suas experiências com criança, porque assim, para você ser au pair, você tem que ter no mínimo 200 horas de experiência com criança e com 2 referências. E essas 2 referências não podem ser referências familiares. Depois que você falou sobre as crianças que você cuidou, você tem que adicionar foto delas, você vai ter que fazer um vídeo que é contando quem você é, falando suas experiências com crianças, falando as coisas que você faz aqui na sua cidade natal, entre outras coisas. E o vídeo é a coisa mais importante dentro de todo o seu application, porque
é ele que vai mostrar para a família o porquê que elas têm que contratar você. Além do vídeo, a au pair também precisa passar por um exame médico e você precisa anexar isso no seu application, falando sobre como que tá a sua saúde, tanto física quanto psíquica. Você não pode ter nenhum problema de saúde assim muito grave, porque senão a agência não vai deixar você ir. E é bem facinho, caso você tenha convênio, você consegue marcar com o clínico geral, e caso você não tenha convênio, você também pode ir em qualquer UBS ou posto de saúde que eles vão te atender. É só eles darem uma checada em você e darem um visto, colocando o telefone deles e tudo mais, caso a agência queira ligar para comprovar. Também vale a pena lembrar que além de você passar pelo médico, você precisa tomar as vacinas necessárias para você entrar nos Estados Unidos. Eu vou deixar aqui do lado as vacinas que eu precisei tomar, a segunda dose, que são de adultos, para você conseguir entrar, porque sem essas vacinas, quando você for para a imigração, eles não vão deixar você entrar por falta delas. Depois que você faz todo o processo do application, que pode ser respondido de forma muito rápida, levando 1 hora, 15 dias, ou pode demorar 6 meses, como foi o meu caso, você vai devolver ele para a sua agência e a sua agência vai mandar para a sua agência dos Estados Unidos para eles corrigirem. Eles corrigindo o seu application, vendo que tá tudo ok, que você tá apta para ir, eles vão te deixar online. Então você fica online dentro da sua agência, que no caso a minha é a Au Pair Care, e as famílias elas vão entrar no seu perfil para ver se você se encaixa com o que elas querem. Se você se encaixar com o que elas querem, elas vão mandar um e-mail para você e marcar uma entrevista via Skype, via FaceTime ou até mesmo WhatsApp. Você vai fazer essa entrevista com a família, vocês vão conversar e se vocês gostarem uma da outra, a família vai te propor o match. O match é tipo Tinder, gente. Sabe quando você gosta de uma pessoa, aí a pessoa gosta de você e vocês se curtem? É basicamente isso. A única diferença é que você vai ir para outro país morar na casa deles. A partir do momento que você fecha o seu match, você tem que solicitar o seu visto. O visto de au pair é diferente do visto normal. A gente tem o J1. O J1 hoje está em torno de 700 a 800 reais, depende de como o dólar tá. E sem ele você não consegue ir. Eu vou fazer um vídeo separado falando sobre o J1, porque ele é um pouquinho mais complicado, assim como eu vou fazer também um outro vídeo falando sobre todo o meu application, porque é um pouco mais complicado, mas basicamente você tem que ir para a cidade onde faz o visto, e você tem que ir 2 vezes, uma é para você entregar seus documentos e a outra vez é para você fazer a entrevista. Se você for aprovada na entrevista, aí sim você vai conseguir ir para os Estados Unidos. Depois disso, você não tem mais gasto nenhum, basicamente. Porque a partir do momento que você fecha com a família, ela é responsável financeiramente por você. Então, ela paga a sua passagem de ida para os Estados Unidos, paga a sua passagem de volta para o Brasil. Eles só não vão pagar a sua passagem caso você volte antes ou caso você desista do intercâmbio. A partir do momento que você chega nos Estados Unidos, você vai para um hotel. No meu caso, que eu vou pela Au Pair Care, eu vou ficar num hotel em New Jersey. E eu vou ficar 4 dias nesse hotel fazendo um treinamento pra gente ter uma noção de como cuidar das crianças caso aconteça algum tipo de acidentes. Nesse hotel que vai ser pago, você vai ter direito a 2 refeições e, se eu não me engano, só o jantar não está incluso. Então, a agência recomenda que você vá com algum dólar assim suficiente para você conseguir sobreviver nesses 4 dias para você se alimentar. Depois que você fez esse treinamento, as suas famílias podem te buscar no hotel ou elas são obrigadas a pagar o seu avião para você ir para outro estado. Por exemplo, se eu fosse ficar na Geórgia, a minha família teria que pagar o meu voo do Brasil, que sai de São Paulo ou Rio de Janeiro, para ir para Nova York, e o de Nova York para ir para Geórgia, no caso Atlanta. E eles pagam todo esse fretado, e vão te buscar no aeroporto. A partir do momento que você chega na casa deles, eles já vão ter que pagar para você. E a au pair ganha em torno de $190 por semana, que dá mais ou menos $800 no final do mês. Eu sei que falando assim não parece muito, mas a gente não tem gasto nenhum, a gente come da comida deles, a gente vive na casa deles, então a gente vai ter esse dinheiro para fazer o que a gente quer. Quando você chega nos Estados Unidos, você tem que trabalhar de segunda a sexta, no período de 10 horas.
E algumas famílias falam que você precisa trabalhar nos finais de semana, no caso no sábado também, meio período, mas geralmente as famílias não têm isso. Você talvez tenha direito a usar um carro para levar as crianças para a escola e tudo mais, ou para você fazer as suas coisas. Isso fica ao critério da família quando vocês forem fazer a entrevista. E a partir desse momento, eles já vão começar a te pagar e já vão começar a explicar para você como que vai funcionar todo o processo, vão te levar para você fazer o seu cartão de crédito nos Estados Unidos, vão te dar um número de telefone de lá para você conseguir ter internet no seu celular, entre outras coisas. E obrigatoriamente você vai ter um quarto só para você também. Dentro do intercâmbio, você precisa fazer um curso obrigatório, que é para você juntar um total de pontos que você precisa para você ganhar como se fosse um diploma de au pair, né? Para você ter o diplominha de que você fez o intercâmbio de au pair. Sem esses cursos, você não vai conseguir ter esse diploma e você não vai conseguir ficar no seu intercâmbio caso você queira fazer extensão. Tá, mas o que é extensão? Se você gosta muito da família ou se você ficou um ano e tem a intenção de ficar mais, você pode fazer a sua extensão, que basicamente funciona da seguinte forma: você pode ficar 6, 9 ou 12 meses a mais nos Estados Unidos com o seu J1, né, que seria o seu visto. E você pode ficar tanto na mesma família quanto na outra família. Depois desse período, você obrigatoriamente tem que voltar para o Brasil, ficar 2 anos aqui, para depois você tentar ser au pair de novo. Caso você consiga pegar o seu diploma de au pair, da próxima vez que você for ser au pair, você vai ser uma au pair mais reconhecida dentro da sua agência, porque você tem, né, esse diploma e você pode inclusive ganhar mais dólares do que as outras au pairs. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam no meu Instagram e nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Eu geralmente falo muito mais sobre o meu intercâmbio por lá, porque eu ainda tô finalizando o meu processo de entrevista com as famílias. E qualquer dúvida que vocês tiverem ou sugestões de vídeos, podem me mandar tanto aqui quanto lá, que eu sempre vou prestar atenção. Muito obrigada por terem assistido e até mais!